Entrando ao vivo agora. Aí. Agora você. Na hora que você me vê por aí, você. Ó, o Jumes já tá aqui. Ai, ai. Esse é parceirão. O Jumes é muito parceiro. Fala, seu Jumes. Tô esperando a nossa amiga entrar. A gente começar a estar me localizando aqui. Olha, ela entrou. Aí aparece uma caixinha. Aí eu vou visualizar. E ele vai aguardar. Estamos chegando, gente. Chegando. Quem vai chegando já vai apertando o coraçãozinho aí no Instagram para poder chamar o pessoal, né? Vocês vão subindo os coraçõezinhos e o pessoal vai chamando. Eu vou agora zerar o volume aqui e começar no YouTube. Então, tudo certo, Raquel? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo Olha lá, o certo. pessoal vai ficar muito interessado. Esse assunto é muito interessante, né? Eu fiz na minha postagem também da chamada, eu fiz uma postagem assim bem, né? Todos vamos ficar idosos, né? Isso Então, aí. qual o efeito disso? Olha a Elisinha aí, ó. Elisa tá na Oi. área, cheio de coraçãozinho. Ah, então, gente, esse é o nosso programa Expandir, o projeto, né? Expandir. E eu convido os colegas para falar sobre a expertise deles, sobre trabalhos. Os colegas que eu conheci em São Paulo no mestrado, alguns colegas aqui também. Oi, Fabi. Alguns colegas que eu também trabalho, que são assim, referência na área, na sua área de trabalho. Eu acho que o teu computador ainda está com volume. Isso, Eu estou deixa eu ouvindo o achar meu aqui. eco. Peraí. Essas coisas são meio. Preocupa não. É uma coisa interessante que muitas pessoas que a gente vem convidando para a live não tinham feito live ainda, né? Não tinham participado. Mas é passando de hora que essa galera é muito boa. Muito suave. Então, o tema do nosso projeto hoje, da nossa live, é o efeito do exercício em idosos com declínio cognitivo. Tá? A Raquel é uma cientista que ela faz. Não, eu vou deixar ela se apresentar, né? Ela faz essa pesquisa nessa área, que eu coloquei lá na chamada do post, e vocês vão ver que o assunto ele se torna muito robusto, muito interessante, porque envelhecer todo mundo vai, né? Interessante, tanto do ponto de vista físico, cognitivo, né, da nossa inteligência, do nosso entendimento, e também fiz um post ainda agorinha, acabei de lançar um post sobre o lado financeiro também, né, sobre a gente entender que a nossa aposentadoria a gente tem que preparar, não só ficar esperando. Nossa, Juarez, só um minutinho que eu tô apanhando aqui. A caixinha de áudio, né? Eu simplesmente perdi aonde eu desabilito esse microfone. Tu desabilitou foi o microfone do YouTube. Eu tenho que ligar ele aqui? É, Ih, foi sair. apanhando. Como é que eu faço para entrar de novo? Não, clica no link de novo, que aí você volta. Tá. O link que eu te Aquele que. mandei no computador. Isso. Gente, tecnologia, tá? Eu já preparei uma live para terça-feira da semana que vem. Também vai ser um baita do tema. Vai ser quarta-feira, aliás, quarta-feira à tarde. Nós vamos falar com o professor Rafael Romagnolo, aqui do campus de Cacoal, né, do IFRO. Ele trabalha com obesidade e jovens, tá? O tema da live dele vai ser obesidade e jovens. E né? Ô, Andressa! Oi, Ivni!
Ah, o tema da live? Vamos tirar uma. Eu vou te tirar de novo. Aí você vai tentar entrar de novo, tá? Ficaram duas janelas aqui. Aí eu acabei tirando. É o efeito do exercício físico, Ivni, travou um pouquinho. Em idosos com declínio cognitivo. Cognição, né? Lógico, vou deixar isso para a Raquel explicar. A gente já vem trabalhando, alguns colegas também vieram trabalhando. O Jumes foi um que trabalhou, o Jumes está aí na live, né? Elisinha. Sabe o que é ruim? Às vezes é bom vocês ajudarem a gente mesmo falando quando trava, porque às vezes trava. Quando chega o feedback de vocês, já está destravado. Eu tô vendo a Raquel aqui plenamente. Ó, voltou. Ó, o Igor na área. Jumes deu freezing de novo. Ótima, Jumes. Deu freezing é ótimo. Congelou. Tá? Não se preocupem, a internet me derrubando. Vi um dia desse, o Instagram derrubando várias vezes, até alguns colegas aí que tinham mais de 100 mil seguidores. Eu falei assim, às vezes não é só com a gente que é pobrezinho, não. Opa, Eu tá entrei, aparecendo. mas eu não tô me vendo, né? Eu também tô te vendo mesmo. E aqui a câmera não tá me habilitando a entrar. Tá bem Eu acho que estranho. você desabilitou foi a câmera. Porque tá aqui, ó, devices not connected. E eu tô clicando em cima dela e ela não tá indo. Uhum. Faz assim, ó. Vamos. Comprometimento para a cognição e na live. A Elisa tá os meninos estão te quebrando aqui. Tá. Não sei, eu tô clicando aqui na câmera, mas não tá. Vamos fazer assim, ó. Reinicia o teu PC e a gente leva aqui no Instagram. Aí quando você voltar para o YouTube, você entra de novo. Pelo link que eu te mandei, tá bom? Tá. Vou reiniciar o computador. Aí, ó. Perfeito. Aí você começa aqui no Instagram enquanto o bichinho vai conectando. Complicado. Vai dar certo. Ô Alisson, tudo bom? Meu som já, ó, acabou o eco. Porque ela desligou o computador dela. A gente estava tentando justamente fazer esse ajuste. Eu não consegui. Esse ajustezinho. Deleia. Raquelzinha, se apresente para o pessoal te conhecer. Tem alguns alunos meus aí, fora os nossos colegas lá da USP, tem alguns colegas aí. Então vamos lá. Então, oi para todo mundo, né, que está aí, pessoal, nosso amigo. Eu sou Raquel, sou formada em Educação Física. Daí vou falar um pouquinho como que eu consegui chegar no mestrado, né, contar um pouquinho que é bem interessante até para quem tem interesse de entrar, tal. Eu me graduei em São João da Boa Vista, na FAI. Na FAI, porque eu sou aqui de Minas, né? Então, a FAI é aqui perto, de São João da Boa Vista. Fiz o bacharel na FAI e fiz a licenciatura no IF-Sul de Minas, que é lá em Muzambinho. E aí, desde o início Só um momentinho, Raquel.
Deixa eu só explicar para o pessoal, os meus alunos aí, ó. Quando ela falou assim, IF-Sul, você está falando do Instituto Federal do Sul de Minas, né? Isso. Ah, é porque os meus alunos são do Instituto Federal de Rondônia, né? Ah, tá. Então é por isso mesmo. Então eu sou do Instituto Federal do Sul de Minas. Eu fiz a licenciatura lá. E, e aí, assim, desde o primeiro ano de graduação, mais no bacharel, mesmo eu estava um pouco em dúvida se eu ia continuar a educação física, assim, um pouco de dúvida e tal, mas por ver as primeiras matérias, né, que tinha no primeiro ano, eu já comecei a gostar muito da parte acadêmica, dos professores, eram ótimos professores, sempre tive ótimos professores, tanto na FAI como lá no IF, e isso foi me chamando atenção para esse lado, né, mais acadêmico, mais de aulas e tal, e aí, depois de eu ter feito o bacharel e a licenciatura, eu fiz especialização em fisiologia do exercício na Estácio de Sá. E daí já deixa eu pôr aqui, né? Aí já na especialização eu comecei, né, a pensar como que eu poderia ter esse link para conseguir chegar no mestrado, porque eu sempre pensei que havia uma grande distância que eu nunca ia conseguir, né, chegar a um orientador, a alguém me aceitar. Eu via, às vezes, os amigos tentando trilhar um caminho não dando certo. E daí eu pensei, nossa, como que eu vou fazer esse link? Como é que eu vou conseguir chegar? E para mim a especialização ajudou muito nisso, nessa parte. Cada aula que eu tinha na especialização, eu já ia meio com o meu discurso preparado para conversar com o professor no final da aula. Então a gente tinha disciplina lá, era um final de semana por mês, e eu já me preparava para ir até esse professor para perguntar como é que era a pesquisa, já tinha uma ideia mais ou menos formada, tal, na cabeça, sobre exercício. E eu vim, na verdade, na infância, adolescência, eu vim da música, né? Eu estudei música um longo tempo da minha vida, assim, estudei piano, isso vocês vão entender que eu vou fazer link depois com isso. Então, eu tinha curiosidade na verdade, de saber o efeito da música, não só um efeito na parte motivacional, mas algo mais assim, fisiológico, né? Eu ficava com essa ideia, com essa curiosidade. Eu tinha essa curiosidade. E aí eu montava meio escrito e ia conversando com cada professor. E aí, em um fim de semana, a Thelma, né? A Thelma Cunha, que é nossa companheira lá de laboratório, uma grande professora, uma professora incrível. Ela deu aula pra gente e no final da aula dela também, como eu já fazia, eu fui até ela para perguntar, né, da possibilidade de entrar, tal. E ela foi muito atenciosa. Nossa, eu lembro que ela já tinha terminado de dar a aula, estava se preparando para ir embora e ela sentou comigo, né? Eu lembro até que o marido dela estava lá, o Gustavo, o pai, a mãe, todo mundo esperando, ficou esperando lá para ela conversar comigo. E eu falei da ideia, ela achou muito legal, ela achou muito possível o que eu podia fazer. E falei da possibilidade de mestrado, daí ela achou mais legal ainda. Ela é uma pessoa de muita visão, assim, ela leva bastante alunos lá para o laboratório, né, da Unip, onde ela trabalha, então ela já tinha essa ideia, assim, também. E aí, a partir daí, dessa ideia de projeto, ela me orientou no TCC da especialização. Eu fiz o projeto naquele asilo de velhinhos, no asilo de velhinhos aqui, né, vocês não conhecem, é o Lar dos Velhinhos. Então, eu fiquei lá uns 6 meses com o projeto, e ela me orientando toda semana, lá, né, de São Paulo, e eu daqui, eu tô aqui em Minas agora, né, plano aqui. Ela me orientando lá de São Paulo e aqui de Minas, tudo por chamada de vídeo, e ela me orientou durante quase um ano, toda quinta-feira a gente falava, e nem era obrigação dela, né, porque tinha os outros orientadores, então foi bem legal essa parte. E aí surgiu o convite para eu poder ir lá, né? Eu perguntei se eu poderia ir lá conhecer e tal. E aí ela me convidou, tal, para, né, poder estar indo lá. Eu fui uma vez para ela me orientar, para a gente fazer a estatística do meu TCC. E aí ela me mostrou os laboratórios, né? Eu conheci tudo. E a partir daí
depois que eu terminei, apresentei, ela me convidou mesmo para ir no grupo, que é o grupo do professor Carlos, né? Que hoje é o nosso orientador, meu e do Juarez também. Ela me convidou para ir no grupo e eu comecei a participar. Primeiro eu conheci a Carlinha, porque a ideia que eu tinha a princípio, ela falou que eu poderia iniciar com essa ideia da música com um grupo que tivesse, que precisasse, né, mais de ajuda, né, que tivesse alguma patologia. Então a gente pensou no idoso, mas ela citou o Parkinson, mas como eu não tinha acesso a isso, acesso a essa parte do Parkinson aqui em Poços, ela falou, então vamos num asilo e daí você começa com os idosos, né? E aí com a Carlinha a gente pensou em fazer isso com o Parkinson, mas depois o projeto foi ganhando mais corpo no grupo do Carlos, com a ajuda do Lucas também, né? Toda a galera, assim, muito, muito agradecer a eles. Então foi tomando mais corpo o projeto nas reuniões que a gente tinha, e daí, a princípio seria com o idoso saudável, né, eu aplicaria um protocolo de exercício com música no idoso saudável, e depois foi melhor se encaixando com o idoso com comprometimento cognitivo leve, que depois eu vou explicando para vocês, né. E aí fui conhecendo todo mundo. Em 2018 eu entrei no mestrado, né? Logo eu mudei para São Paulo, né? O Carlos falou, não tem mais como, você tem que já vir para cá. Eu mudei para São Paulo em 2018, eu entrei para o mestrado e estamos aí. Daí eu conheci o Juarez lá, conheci o Jumes, todo mundo, a Elisinha, todo mundo lá, e é um grupo muito legal que a gente tem, né? Muito agradecimento, porque uma boa parte do que a gente faz junto mesmo. Várias dúvidas que eu tive, eu sempre tirei com o pessoal do laboratório, ninguém se esquiva de responder nenhuma pergunta, pode ser, pode ser até não ser do nosso grupo, mas a gente está sempre trabalhando junto. Então, assim, agradecimento a todos que a gente caminhava junto, né? Agora que a quarentena, tá cada um na sua casa, mas continua trabalhando bastante, assim. Muito bom. Você consegue entrar agora no StreamYard? Vamos lá. Enquanto você está... Eu vou só mostrar. Eu botei uma... Conhece aqui? Acho que... não estou reconhecendo, não. Viçosa. Lá da Federal de Viçosa. Tem um aluno nosso que foi aluno meu aqui na faculdade, e aí hoje ele faz mestrado na área de futebol lá. Sei. Muito assim, coisa chique. Ele está fazendo... O Rodrigo, ele é filho de uma aluna minha de personal, né? E aí ele trabalha com parte de... Está trabalhando com o pessoal de Portugal também. Então, um futebol bem interessante o trabalho que ele está fazendo. Entendi. Já está pro doutorado, tá? Olha, eu não sei, porque o que acontece para mim aqui nesse aplicativo não está liberando a câmera para eu abrir. Antes estava liberando, agora ele não está liberando. É porque tu deve ter... Mas se você clicar na câmera em cima lá, ele não libera? Na câmera, antes de eu entrar no StreamYard, ele não está liberando. Na câmera, deixa eu ver a minha câmera do computador. Ela está ativa. Agora a câmera aqui do StreamYard, eu estou clicando nas configurações também. Eu não sei, ela não está liberando. Está selecionado aqui. Alguma... Eu tirei... eu vou entrar, mas ainda continuo com a câmera fechada. Isso que tá... Tu já entrou e tá com a câmera fechada aqui, só isso que falta. Que estranho, né? E eu clico nela, ela não libera para mim. Botão direito. Enviar código. E nas configurações também não. Deixa eu ver, aqui tem um screen, 2 monitores, um monitor, não sei. Não. É de compartilhar a tela com alguma coisa. Esse é
para monitor, para data show, essas coisas assim. É. Beleza, vamos fazer no Instagram, depois eu subo ele eu tento baixar ele e tento subir pro YouTube, então. Tá, Tá? certinho. Vamos fechar aqui. Dá tchau pra galera do YouTube. Obrigado, gente. Só aparece lá no Instagram, a gente tá ao vivo lá, tá? Vai lá, Raquelzinha, pode mandar ver. Bom, agora falar um pouquinho, né, do tema da live. Então, quando o Juarez me convidou, né, logicamente eu iria falar de uma coisa que eu tenho trabalhado, né, estudo bastante sobre, que é o efeito do exercício para essa população. E essa população do idoso mais com CCL, né, que é o comprometimento cognitivo leve. O comprometimento cognitivo leve, ele é a transição entre o idoso saudável e a demência. Então, o idoso ele pode se converter para esse CCL e depois pode ir para o Alzheimer, para demência ou não, né? Então, ele está nessa divisão aí. E o que eu estudo mesmo é o andar, né? É a marcha desses idosos. Quando a gente fala de marcha, não é aquela marcha do 7 de setembro, não, que a gente ia lá marchar. É o andar mesmo, é uma nomenclatura que a gente usa para isso. E esses idosos, eles apresentam esses declínios, né, da marcha. O próprio idoso já com envelhecimento, diversas funções, né, deles estão em declínio. E uma delas é a marcha e também a cognição. Para esses indivíduos, os distúrbios, os declínios cognitivos para eles são maiores, né? Tanto maiores quanto para os idosos saudáveis. E o andar, e por eles ter esse declínio cognitivo, também leva a esses problemas da marcha. Então a gente olha tanto para a marcha como para a marcha em tarefa dupla. A marcha em tarefa dupla é o idoso andando e qualquer pessoa, né? Andando e conversando, ou andando e tentando lembrar a lista de compra, andando e digitando no celular. Então, o ato do indivíduo fazer isso, andar e dividir a atenção, isso já consegue demonstrar, já é uma avaliação, né? Já consegue medir problemas que ele pode apresentar. Então, o indivíduo idoso que uma determinada metragem, ele não consegue realizar isso, né, a tarefa dupla, ele não consegue ter essa divisão de atenção, isso já é uma medida até que pode predizer quedas, né, pode predizer o risco de cair. Então, é uma medida que deveria ser muito importante, porque quedas hoje é um problema de saúde pública dos idosos, né? É um dos maiores problemas que acometem comorbidades e até levam à morte esse problema de quedas com idosos, principalmente com idosos que têm declínios cognitivos. Então, é isso que eu estudo mais. Eu estudo a marcha em tarefa dupla e eu estudo exercícios que afetem, que melhorem essa marcha em tarefa dupla para que diminua esse risco, diminua esses declínios. A gente entende que o idoso também que não consegue ter essa divisão de atenção, né? Ele tem problema com automatismo, que é a capacidade dele realizar alguns movimentos sem atenção direta para esse movimento. Então, isso influencia várias coisas. Então, quando se fala da marcha, pode falar. O que seria, de uma forma simples, mais simples, como a gente exemplifica o declínio cognitivo? Declínio é diminuição, né? Isso. Mas a cognição em si? Isso, a cognição em si, ela envolve uma atividade intelectual consciente, como pensar, o raciocinar, o lembrar, né? Isso, então, a gente deveria ter de uma forma natural, né? Consciente, vamos dizer assim. Sem nenhum problema, um adulto sem patologia. Agora, o indivíduo que tem o CCL, o indivíduo que tem a depressão, ele já tem isso em declínio, ele já não consegue realizar todas essas funções de uma forma natural, normal. Ele já tem perda de memória, dependendo desse indivíduo. No CCL, a gente tem a divisão do CCL amnésico, que tem a perda de memória mais importante, mais, né, característica.
e o CCL não amnético, daí ele tem outras perdas de funções cognitivas, mas que não são tão da memória. Então, mas o declínio é essas funções de raciocinar, de pensar, de lembrar, não estarem tão naturais, tão normais, como seria para um adulto. Um adulto. Seria, por exemplo, a cognição, quando a gente é criança, né, bebê, quando a gente vai começar o nosso processo de desenvolvimento motor, a gente vai adquirindo cognição, certo? Automatizando tarefas, o andar, desde o engatinhar, o andar, a bipedia, e isso vai desenvolvendo com a nossa prática, por exemplo, de educação física na escola. Sim, né? Isso. Daí tem assim, isso tem um desenvolvimento tanto motor como cognitivo, né? O andar, a aquisição da prática do andar, ela tem cognição, mas ela tem mais a parte motora, né? E aí a gente entra forte de falar cognição quando a gente faz tarefa dupla. Porque eu preciso pensar e eu preciso andar. Aí a gente está falando mais da interferência cognitiva na marcha. E é por isso que a gente olha para o automatismo, se esse indivíduo idoso perdeu essa parte automática e aí a interferência da cognição vai dar mais problema. Então, quando ele realizar andar e falar, ele vai ter mais risco de cair. Ele não consegue conciliar as duas, como um adulto que ainda está preservado, né? Então, mais Tem uma ou menos faixa etária que isso acontece ou isso vem de acordo com alguma doença, alguma coisa degenerativa? Então, um processo degenerativo. A partir dos 60 anos a gente classifica como idoso, né? Então, isso já começa a debilitar várias funções e uma delas é a cognição e a marcha, mas o indivíduo com CCL, pelo que eu criei, né, e pelo que eu convivi, quanto mais idoso ele fica, mais ele tem essa chance de ter comprometimento cognitivo. Então, quanto mais idade, há mais chance dele converter para um CCL e aí a possibilidade de converter para demência ou não. Então, é por aí, assim, que vai acontecendo as coisas no envelhecimento. Da parte da marcha, da parte da cognição. E aí, no teu estudo, tu fez esse trabalho com idosos com declínio cognitivo. Isso, com comprometimento cognitivo leve. A gente, o efeito do nosso treino é um treino com complexidade motora, né? É um exercício que são exercícios multitarefas, exercícios coordenativos, são exercícios que têm que exigir alto grau de atenção, memória e dificuldade motora. Então, a gente analisou que esse tipo de exercício afetaria mais a marcha de um indivíduo com prejuízo cognitivo do que só de um indivíduo saudável que tem o seu declínio normal. Então, aí a gente preferiu partir para esse indivíduo que está mais debilitado, tanto da marcha como a parte cognitiva, e aí para ver esse efeito do treino. Né? E aí eu fiz um grupo que treinava, era um circuito com 10 estações, né? Cada estação era um tipo de exercício multitarefa, tipo, eram estações com escada de chão, e aí o indivíduo tinha que passar na escada de chão com bola, ou batendo palma, sempre fazendo várias tarefas para exigir, né, dele essa divisão, ou exercícios em cone, então tinham bases com cone em triângulo, em quadrado, então além dele fazer aquele percurso, ele fazia com outro tipo de atividade, malabares ou girando o arco, esse tipo de exercício. E aí, o que eu queria testar é se a ação da música, do ritmo, e aí eu volto, né, com a música, se eu colocando um grupo que treinasse somente a complexidade motora e outro que treinasse a complexidade motora com a adição do ritmo, se ele teria um efeito a mais, né? Então aí eu comecei a me aprofundar no estudo do ritmo e eu, né, estudando eu vi que o ritmo ele tem um efeito temporal no movimento. Então, é uma pista, a gente usa usando a música, porque na minha cabeça passava assim, antes de entrar no mestrado. Nossa, a gente está em academia, praticamente tudo que a gente faz, a gente usa música, né, na academia. Aula de hidro, aula de aeróbica, aula de abdominal. E isso ficava na minha cabeça, mas, né, tem que ter algo a mais para a música quase que dominar, né, uma aula em grupo, assim.
E aí, estudando mais a fundo, eu vi que ele é um componente já nosso, temporal, essencial do movimento. Ele é uma pista externa que regula esse movimento, né? Então, ele tem essa capacidade. E aí, eu queria saber o efeito disso. O indivíduo que faz o movimento pautado pelo ritmo, o movimento que ele fizer, seja jogar a bola, bater a bola no chão, bater palma, ou subir o joelho, pautado pelo ritmo, no ritmo da música, mais ou menos como era uma aula de aeróbica, tinha os compassos lá e fazia tudo no tempo, e que isso poderia trazer, né? E aí a gente pensou, o idoso com comprometimento cognitivo, ele tem problemas cognitivos e problemas motores. Sim. Será que a complexidade motora, o treino de complexidade motora melhora essa parte cognitiva e o ritmo melhora essa parte motora por ele ritmar, por ele sempre estar, né, com essa parte temporal? E essa era mais a hipótese, né? Por isso que eu tinha esses dois grupos. Era bem interessante, é bem complexo o treino, né? Sim. Mas aí tem outras questões, né? Em todo o percurso do mestrado que veio a pandemia. Eu estava no meio da minha coleta e eu parei esse projeto por um tempinho. Ele vai ser, uma parte dos dados vai ser o TCC da Elisa, que está aí assistindo, né? Olha. Ela me ajudou muito. Obrigada, Elisinha. O Jumes me ajudou muito. E aí tem vários nomes, né? Carol, o Igor, teve bastante gente que ajudou a gente fazer, mas teve que parar porque eu não poderia mais trazer idoso, né? O idoso não pode mais sair de casa. E por uma questão também do N, o N meu já estava baixo, então eu precisava muito desse ano para concluir. E aí, talvez a gente pense que pode continuar no doutorado esse treino. E agora eu estou com uma meta-análise para defender. Agora eu estou indo para o outro lado. Para defender. Nossa Senhora. Mas assim, eu acredito muito que esse exercício, né, com complexidade motora, a gente via, né, neles fazendo, é desafiador demais e é legal estudar até um ânimo, né, para o idoso que vai fazer. Então, eu acho que é algo que pode dar certo quando a gente continuar, né? Aquele grupo controle que você começou, que você estava... Grupo experimental, né? Primeiro o comecinho lá, que a gente estava, que eu até estava... a gente deu umas ajudadas lá. Isso. Você tem algum resultado daquilo lá ou foi o parâmetro para o seu protocolo? Foi mais para começar esse mesmo, porque eram poucos indivíduos, né? Mas era um piloto para testar o treino com a música, né? Então, para mim entender qual tipo de música seria, a gente acabou pegando uma seleção de flashbacks, né? Que eram músicas mais da faixa etária deles. E aí eu tinha que testar também o metrônomo, né? A gente queria entender como que esse indivíduo ia conseguir sincronizar o movimento com o ritmo da música. Então, a gente tinha um aplicativo tal, depois eu fui conhecendo mais, né? Esse aplicativo, daí no início a gente colocava o metrônomo para sincronizar bem, depois a gente tirou e passou a deixar só a música, mas o indivíduo continuava sincronizando com o movimento, com o ritmo. E era mais um teste mesmo, assim. Pelo N, a gente viu um pouco de diferença na velocidade da marcha, que são os parâmetros, né? Quando a gente olha para a marcha, para o andar, não é somente andar, existem diversos parâmetros que envolvem isso, e é para isso que a gente vai avaliar, né? Então, a nossa avaliação é ele andar uma certa distância, ou com um analisador de marcha, ou sobre uma passarela, né, tem sensores que captam esses parâmetros, e aí a gente analisa diversos tipos de parâmetros para ver qual a melhora do comprimento da passada, da velocidade da marcha, do tempo da passada, e ver a melhora nesses parâmetros. Então a gente viu alguma melhora na velocidade da marcha, mas foi só nisso por causa de um N mais baixo, né? E vocês estão usando algum parâmetro também para ver, tipo, VO2, alguma coisa do tipo? Não, esse não entrou, porque eu estou olhando mais a parte
motor e Sim. cognitiva. Aí, da cognição, a gente faz as escalas, né? São escalas de memória, escalas de atenção. A primeira, a gente faz uma triagem por algum tipo de escala. Depois a gente aplica uma bateria de escalas cognitivas para também depois ver o efeito desse treino na cognição, tanto na parte motora como na cognição deles também. Que é bem Sabe que é uma interessante. coisa muito engraçada. Tem muitos, tem algumas alunas e alguns alunos que eles já do personal, né? Eles têm essa preocupação. Eles vão chegando assim, 50 e poucos anos, 60, eles vão falando assim: eu acho que eu estou me esquecendo das coisas. Será que é Alzheimer, né? Será que é Parkinson? Eles ficam nessa dúvida, nessa busca. Eu falo, calma, calma. Tem alguns parâmetros que a gente usa, alguns exercícios que a gente usa dentro do próprio personal para trabalhar um pouco, melhorar um pouquinho a cognição. Eu tenho usado dupla tarefa também, né? Porque Sim. que a gente aprende na ciência, no laboratório, a gente tem que aplicar na prática, né? Com certeza. É Tu tem usado importante. também na academia alguma coisa assim? Então, eu tô com agora um personal com Parkinson e eu tô fazendo esse desafio, né, também para ele de motor e cognitivo, tenta fazer várias tarefas, né, ao mesmo tempo, assim. E até essa coisa deles falarem, nossa, eu tô com a memória ruim, né, eles reclamarem ou isso observando, a gente tem escalas, é uma medida muito difícil de ver. Quando eu recrutei num instituto lá do HC, o Ceredic, que é um centro de referência do distúrbio cognitivo, mas a gente vê que é bem complexo, são diversas escalas, faz uma escala de triagem, depois faz uma escala para o parente, para entender como é que é isso em casa, depois aplica uma escala no indivíduo e tal. Então é bem delicado, né, de identificar. Esse também foi uma luta pra gente, porque a gente tinha lá uma lista de idosos e na hora de incluir, ia passando numa peneira da peneira e às vezes os que entravam a gente via a diferença. Então quando se fala de Aham. cognição, memória, tem que mesmo ir no médico legal, ter um diagnóstico legal para falar que realmente esse indivíduo está tendo algum declínio ou não, né? Uma medida bem assim, que a gente também lutou com isso para entender, ainda está entendendo. E a gente foi até num congresso de neurologia e viu que essa é uma luta até dos médicos também para entender toda essa parte. Mas Porque o laboratório, com todos aqueles estudos, o que eu vi, a gente tem muita expertise do idoso frágil, né? Mas é mais com treinamento de força, né? A cognição ainda estava. O Lucas deu um pontapé inicial bem forte nisso aí. sim, eu acho que foi um pouco do trabalho da Carlinha também, Da né? Que veio Carlinha, a força, a habilidade. Aí a gente começou essa isso. discussão desse exercício que desafia, esse exercício que sempre mude o estímulo, né? Para desafiar a atenção, para desafiar a tarefa dupla desse indivíduo, para ver se há algo a mais do que só um exercício aeróbio, né? Incluindo mais essa aprendizagem motora tal do indivíduo. Então acho que isso começou com um grupo e aí a gente foi levando essa complexidade motora, vestindo a camisa, né? E é um Uhum. treino muito legal e estamos aí fazendo estudos. É porque o pessoal às vezes acha que tem muito do treinamento. O pessoal pensa mais, treinamento de força. Eles não se associa hoje o treinamento físico para melhora cognitiva assim tanto, né? A gente sabe, Sim, o Jumes até foi um dos que falou sobre o Jumes, o Acácio também falou sobre a questão do treinamento aeróbio, já tinha um conhecimento a mais. O treinamento de força veio chegando a passos mais curtos, mas também está chegando, né? sim, E aos aí no teu pouquinhos. trabalho, lógico, pode falar. Não, é que agora com a abundância do meu projeto, né? Que eu vou Uhum. fazer a revisão sistemática, né? Agora, em vez de eu recrutar indivíduos, como eles não podem mais sair de casa, a gente faz uma busca na literatura. A gente faz uma busca na literatura de todos os estudos dos últimos 10 anos que falem sobre isso, né? Sobre a tarefa dupla, sobre a marcha tarefa dupla,
sobre o CCL, é isso que eu vou focar, né, também o CCL, e diversos tipos de exercício físico que afetem o custo da tarefa dupla, que é um cálculo que a gente faz em cima desse avaliação da marcha em tarefa dupla, um cálculo que expressa essa mudança. O que acontece com a marcha quando tem a influência da cognição? O que acontece quando eu ando e tenho que falar ao mesmo tempo? Então, é um cálculo que expressa essa interferência. E aí eu vou ver diversos tipos de treino. Eu vou olhar para o treinamento de força, eu vou olhar para o treinamento aeróbio, para esses treinamentos em tarefa dupla, em multimodal, com cognição. Então, a gente vai pegar todos e ver qual que é esse efeito sobre essa marcha, né? Essa performance motora com a influência da cognição. É isso que a gente vai fazer. Então, vai olhar para isso. Mas, assim, um treino, quando você treina a marcha e a tarefa secundária, você está treinando esse indivíduo para ter a melhora da avaliação dele, andando e falando, andando e fazendo conta, andando e tendo que ouvir um áudio. Então, lógico que isso já é um indício para a melhora da cognição e dessa marcha, né? Então, é diferente de um treinamento de força, que é só motor. Então, a gente já vai olhar se esses diferentes tipos de treino, qual afeta mais esse custo dessa tarefa dupla, da marcha e tarefa dupla. Mas não tem... e dança, você vai incluir nesse seu estudo? Então, daí não vou colocar a música, né? Não vou... Eu abandonei. Eu fiquei pensando, você foi falando assim dos temas que você ia tentar fazer para meta-análise ou É meta-análise, revisão e meta-análise. Isso, então, você foi falando dos temas, eu falei, cadê a música, né? Eu pensei, ou é dançar e cantar, ou é fazer exercício cantando, ou é dançar, né? Então eu acabei não envolvendo a pista da música agora, né? Porque senão abriria para um outro tipo de revisão. Então eu foquei mais nesses treinos, motor cognitivo, e para olhar, mas ainda fica aquela vontade, né? De estudar, de ver essa parte dessa influência da pista, assim, no treino. Ah, tá. Porque é uma pergunta também que cabe muito dos idosos. Meus alunos mesmos perguntam assim, às vezes eles veem trechos das lives e falam assim, uma coisa que eu acho muito engraçado, o pessoal, em vez de fazer pergunta aqui na live, depois vem me fazer pergunta aqui no estúdio. Ou se aluno meu do instituto me manda pergunta pelo ambiente virtual, ou mesmo no WhatsApp, pergunta, Juarez, eu fiquei com uma dúvida na live, eu falei, pergunta para o especialista, né? Para quem está estudando. Eles me perguntam. Então, assim, nessas conversas que a gente vai tendo, e aí eu vou fomentando, né, fazendo a divulgação da live que vai ter. Fala assim, será que a dança, eles adoram dança de salão, aqui é uma coisa que o pessoal gosta muito, apesar de que no momento não está sendo possível, né? Está tudo fechado, essa parte da academia de dança de salão. Mas eles perguntam, mas a dança, né, dançar não é bom, porque a gente faz os passos e a gente vai para lá e para cá, e às vezes a gente canta, né? Então, eu falo assim, vou aproveitar e jogar essa pergunta para a Raquel também. Lógico, se você pesquisou alguma coisa nesse sentido, né? Então, quando eu comecei a falar sobre a música, né, o Carlos achou até que eu ia pro lado da dança, que eu era da dança, né? Falei, não. A música em si, ela é uma pista, ela é algo que, sim, o indivíduo vai ter que estar prestando atenção no passo e vai ter que estar com a cognição para seguir aquele ritmo, né? Então a dança tem muito do ritmo, ele tem que estar fazendo no ritmo, mas como a gente olhava para exercícios desafiadores, né? Que sempre estivessem mudando, sempre estivessem colocando o indivíduo em desafio, então a dança ela é mais contínua, eu sempre vou fazer o mesmo passo, toda vez que eu vou na aula eu estou repetindo, né? Mais uma repetição. Eu acho que o estímulo de você estar fazendo um movimento, ouvindo um ritmo, um movimento sempre novo, isso é ainda mais desafiador do que a dança que você é uma coreografia, que você está lá sempre fazendo a mesma aula, mas não deixa de ser importante, é uma tarefa motora, né? E também tem esse estímulo da música que é importante. A gente estuda que tem diversos tipos de sistemas, né, neurais que fazem como se fosse um arrastamento para ritmar, alinhar a parte motora.
Então é muito sim. importante a música, você pode ouvir a música que já está acontecendo. Então é legal. O estímulo é muito importante, né? Da dança, da música. Acho que deveria fazer parte, assim, pro idoso. É. Atividade. Na realidade, o momento que o idoso vive, e aí isso é uma coisa que a gente trabalha muito, que eu trabalho com alguns parceiros, clientes da área de gestão financeira, que meu mestrado foi em administração e, no final das contas, além de gostar, eu nunca consegui largar, né? Então, eles têm muito assim, o momento em que se está. Né? Eu tenho muita gente caminhando, eu tenho algumas pessoas que estão caminhando para a terceira idade e tem algumas pessoas que já estão já nessa fase mais idosa, que a gente trabalha como é que ele vai fazer para aposentadoria, gestão financeira. Fala, Cássio! Grande Chegou a Cássio, chegou. Então, assim, Cássio. uma coisa que eles adquiriram gosto com o passar do tempo foi com a música, foi com a dança, né? A Sim, gente mesmo, a gente está um pouquinho mais novo, né? Eu já estou bem mais velho, tu ainda está mais novo, mas a música vai fazer parte da tua vida em muitos trajetos, né? E quando chega uhum. numa fase que você pode aproveitar mais da dança, ela vai poder É, te ajudar nessa parte da cognição também, né? Da motora. sim. Porque é igual você está falando, como decora a coreografia, aí você leva para o lado motor, porque tem questão da automatização, certo? Sim, não tem um desafio, né? Aquele desafio que a gente propõe por causa da cognição. É uma coisa mais Sim. decorada, é uma coisa que é um movimento que não te desafia, porque você vai estar toda a aula fazendo, relembrando aquele movimento, né? Dentro do ritmo, lógico, mas é muito mais fácil do indivíduo pegar esse ritmo porque ele vai repetindo toda a aula. Agora, quando eu estimulo ele com um movimento novo, toda a aula, e esse movimento novo tem que ser pautado pelo ritmo, tem que ser em cima do ritmo, há um estímulo maior, né? Um estímulo para a cognição, para esse tipo de hipótese que a gente pensou. Esse indivíduo com CCL, então eu vou ter esse estímulo cognitivo pela complexidade motora, sempre desafiando, com movimentos toda aula diferentes, caminhando, batendo palma, jogando a bola, né? Ou fazendo malabares, e no ritmo da música, para a parte motora, para a parte mais automática, né? Para ritmar aquilo. Essa era a nossa hipótese, assim. Dentro disso que tu estava falando sobre a mudança de estímulo, no teu experimento, por acaso, você conseguiu identificar em quanto tempo, com a mesma atividade, ele já não tinha tanto ganho, ou não conseguiu? E Ou você sempre já alterava e não dava tempo de fazer isso? não, a complexidade até, nossa, N discussões nós já tivemos, né? O Cássio lembra bem, eu trabalho com a complexidade desde que eu cheguei na USP, né? A gente teve o grupo do Lucas com o primeiro projeto dele de doutorado, depois veio o PPSUS, e aí eu lembro dos nossos estímulos de complexidade aí que rolou mesmo, que eram vários professores, vários tipos de materiais, foi muito bem feito o treino. E assim, sempre a nossa discussão era isso, o momento de trocar o movimento, né? Então o indivíduo está lá na escada de chão batendo palma e eu tenho que ter o feeling de perceber que aquilo já não é mais desafiador para ele. E aí eu passo a colocar uma bola para ele e jogar e andar na escada de chão, tal. E então às vezes isso acontecia nos mesmos, porque como era um circuito, era 1 minuto de Sim. estímulo, né? No começo era 50 segundos, depois 1 minuto. Então, às vezes nesses 50 segundos eu trocava ou não, ou eu mantinha, porque eu via que ele ainda não estava fazendo com a amplitude ideal, com a velocidade ideal, então às vezes a gente mantinha. Ou a gente já, no mesmo período, a gente já trocava porque via que ele já tinha aprendido, né? Já estava fazendo aquilo e já era o momento de trocar. Mas a gente fez workshops para entender isso. Todo mundo se assistia, todo mundo estimulava o outro. Nossa, todo mundo participou desse workshop. O Carlos participou, a Carlinha. Foi bem legal, assim, para a gente ver se conseguia refinar, né, esse feeling de entender o momento de trocar. E nos treinos do PPSUS, por exemplo, que foi um projeto que a gente fez na UBS, então eram idosos com depressão, então a gente recrutou diversos idosos, tal, a gente filmava e depois assistia para tipo, entender, né, será que não era o momento de trocar? E a gente usava
Para entender, a gente usava as fases da habilidade motora de Fitts lá, que é o associativo, o cognitivo, para saber se esse indivíduo estava no associativo, ou se ele ainda estava aprendendo no cognitivo, ou se ele já estava no autônomo, que já tinha aprendido tudo. Então, a gente tentava usar isso como um termômetro para saber qual era o momento de desafiar mais o idoso, né? Se ele já tinha passado para o autônomo, então era hora de desafiar. Se ele estava no cognitivo não conseguindo fazer nada, sem entender, a gente diminuía essa complexidade. Mas isso também são discussões para horas fio. Eu lembro era mais que ou menos no começo eu participei de algumas coisas, ajudei a filmar, né? Emprestei o tripé. Sim, esse no meu, né? No meu projeto que tinha a música. Aí, verdade, aí foi sempre parceria, todo mundo ajudando um ao outro. Legal, e é o que a gente aprende também, né? A gente aprende que vocês estão trabalhando, eu sempre ia observar o trabalho que o Jumes e a Carlinha estavam fazendo também no treino dela também. Então Sim. A gente aprende bastante coisa, e depois estuda mais um pouco, começa a aplicar um pouquinho, né? Por isso que a minha ideia sempre dessas lives é trazer um pouco mais de conhecimento para o pessoal poder mostrar, para o pessoal poder entender, para a gente saber que essa ciência que a gente faz, que vocês como cientistas estão fazendo, pesquisadores estão fazendo, ela saia dos muros da universidade e ela chegue nas pessoas. Eu tive alguns colegas aqui da educação física daqui que passaram aqui pela live e eles têm a oportunidade de ver alguma coisa e depois eles acabam me encontrando por aí me perguntando. Falam, Juarez, mas me diz uma coisa, eu fiquei numa dúvida. O pessoal sempre gosta de perguntar depois. Fiquei numa dúvida. Eu falei, beleza, vamos ver. E de acordo com o que as pessoas vão vindo nas lives, vocês, especialistas, né? Eu vou também colocando algumas dessas ansiedades, esses anseios que ficam e que podem ser encaixados para vocês. Tá bom? Sim, tá certo. Você quer finalizar? Nós temos aí mais 5 minutinhos. Bom. Um abraço para a família toda que está aí. Eu quero agradecer, nossa, essa caminhada que a gente tem até chegar, né, no mestrado, é muita gente ajudando, assim, não tem nem, assim, lembrar de todas as pessoas que incentivaram, né, e principalmente do laboratório, a família também, né, pais e os primos, que até minhas primas estão assistindo, estou muito feliz. E que incentivam a gente a chegar e vão, assim, dando dicas, né, de como chegar e ir lá mesmo na caminhada quando a gente tem problemas, né, as pessoas seguraram muito a bola para mim no meu estudo, no fim do ano. Tenho muito a agradecer aos meninos do nosso grupo, o grupo do Carlos, você sabe, né, a gente é unido, assim, de às vezes o orientador não ter tanto acesso para dar conta de todo mundo, e a gente se ajuda, a gente questiona. Eu sempre estou com o Jumes mandando mensagem e a gente falando um do projeto do outro, né? A Carlinha também, quando pode, está sempre com a gente, o pessoal. Então é só agradecer, nossa, todo mundo do laboratório, que não é do nosso grupo, que é de outras, né? A Vicky, o Manu, o Ricardinho, o Jumes, que é do nosso grupo, a Carolzinha, você também, que teve na caminhada, a Elisinha, muita gente, nossos tutores, o Lucas, a Carlinha, o Carlos, que fazem tudo isso organizar, né, para dar certo. Só agradecendo. Olha, eu agradeço a você a sua presença, né, agradeço o seu esforço de estar aí, a gente sabe que a gente teve que, né, vir agendando e reagendando isso aí, deu certo, graças a Deus, né? Você foi ótimo, parabéns, realmente dentro daquilo, assim, das melhores expectativas do que eu tinha, pôde atualizar a mim, né, que eu comecei o seu projeto, né, pôde me atualizar e pôde colocar algumas informações que com certeza vão ser úteis para o pessoal que puder assistir depois. Tá Sim, bom? E obrigado pelo convite também, foi uma experiência legal. Sempre, já estou pensando aqui, você falou que a Elisa vai defender o TCC, né? Isso, tá finalizando agora, a gente está trabalhando junto para dar tudo certo. Já está maquinando aqui, ó, Elisa, mais um nome. Quem sabe. Tá, joia? Obrigado, meu anjo, obrigado, gente, obrigado por terem participado, por terem assistido.
Valeu, Marcos. Valeu, Fabi. Valeu. Obrigado, Raquel. Sucesso, viu? Obrigada. A gente se vê lá em São Paulo. É isso, vamos. Uma hora a gente vai estar lá no laboratório, se Deus quiser. Com certeza. Beijo, até mais. Tchau, beijo. Tchau, Até mais. obrigada. Tchau, gente. Obrigadão. Valeu, Jumes. Tchau, Jumes.